Salve a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. O texto de Apocalipse, de número 2. É o último livro da Bíblia. Apocalipse. Para a leitura dos 7 primeiros versículos apenas. Vamos colocar em pé para essa leitura. Reverência ao texto sagrado, a palavra de Deus, Apocalipse 2. Faremos a leitura assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu vou repetir essa parte porque é muito importante, eu queria que você gravasse no seu coração. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, e que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas são as palavras do Senhor para a nossa reflexão dessa noite. Amém? Você pode se assentar. Existe um cantor do nosso tempo que tem em uma das suas canções uma música que fala sobre a lista. Eu não sei se o nome da música é esse, mas eu não sou fã desse cantor, mas confesso que não deixei de conhecer essa obra por alguns acidentes, seja no trabalho, seja passando em alguma propaganda de televisão. Essa música certamente você já ouviu. E o autor, ele me fez pensar, assim como eu acho que você que já ouviu essa música, uma reflexão sobre os seus últimos 10 anos. Quem aqui já ouviu essa música sabe do que eu estou dizendo. E esse autor, ele questiona então o que você fazia 10 anos atrás, que talvez você não faz mais. Importâncias, coisas que dão sentido ou significado que hoje já não tem o mesmo significado. E por que não dizer que há 10 anos atrás talvez você se relacionava com pessoas que talvez hoje você não vê mais. E essa música, irmãos, eu confesso que muito me incomodou a primeira vez que eu ouvi.
porque de fato eu comecei a fazer este exercício sobre os 10 últimos anos, a quem eu tinha contato há 10 anos atrás, tanto do lado profissional. Eu estava trabalhando há 10 anos atrás numa outra empresa da qual hoje eu não trabalho. Quantas pessoas que nós convivemos que deixamos de se relacionar. Ué, pastor, mas o que tem a ver isso com o texto? Ou o que tem a ver isso com a mensagem? Né? Você vai ficar falando de um cantor que não é crente. Mas eu queria fazer esse exercício com a igreja, né? Só que eu não queria que você parasse e pensasse nos últimos 10 anos. Talvez você tenha um pouco mais de tempo da igreja. Então, por que não dizer os últimos 20 anos dessa igreja? Ou você que tem mais tempo do que isso, os últimos 30 anos. Irmãos, eu tenho 40 anos de idade, 40 anos dentro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E é importante, quando essa provocação me é feita, então pensar dos últimos 40 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quem éramos? Conhecer a nossa identidade, conhecer a nossa história, faz parte daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Não tem como projetar o futuro, não tem como idealizar projetos novos no presente, no tempo presente, se não refletirmos no nosso passado, na identidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A igreja amanhã irá completar 120 anos de idade. Se fosse uma pessoa física, uma pessoa comum, certamente não teria resistido aos 120 anos. Eu não conheço ninguém com 120 anos. Nunca conheci ninguém com 120 anos. Mas a igreja estar viva, estar com as suas portas abertas, passados 120 anos. É bem verdade que aqui no bairro do Sacomã ainda não estamos há 120 anos. Mas quando falo de 120 anos, falo da duração da nossa igreja enquanto denominação. O que nos faz pensar o que queremos ser no futuro, se não olharmos para trás a nossa identidade. O texto, como a presbítera Helena fez a leitura logo no início do culto, guarde esse texto para você conhecer também mais sobre a nossa igreja. Remete ao tempo onde aqueles homens que saíam daquela reunião de um Supremo Concílio, tristes, porque em seus corações tinham para si algumas convicções, algumas certezas, mas nunca, em nenhum momento da vida daqueles homens, até aquela reunião, tinha o desejo de separar-se da igreja presbiteriana. Eles queriam propor uma reforma dentro da igreja. Fico me pensando, situação muito parecida, quando no século XVI, Martinho Lutero também tenta trazer para a igreja, para a diretoria, que ele, para o Papa, tinha reformas na igreja. E não foi compreendido, e não foi aceito, e não foi ouvido. E por isso, ele então rompe com o catolicismo e nasce a igreja reformada. Situação parecida quando Eduardo Carlos Pereira, entre outros, nós
sabemos que o desejo do coração daquele povo não era separar, não era dividir, não era romper, mas era uma reforma. Por que não pensar numa igreja brasileira? Por que não pensar numa igreja que tenha teologia direcionada para a nossa cultura, que tenha reflexão, assuntos teológicos brasileiros? E este ponto é o que nós valorizamos até os dias de hoje. Conhecer a nossa identidade, o país onde estamos inseridos, conhecer a nossa cidade, conhecer o nosso bairro e saber o que precisamos, como igreja, responder. Quais as perguntas que a igreja precisa responder? Em 1999, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil avança quando permite a ordenação de mulheres, pastoras, presbíteras no ministério. Para nós é um motivo de orgulho, de alegria, porque lá atrás, em 1903, a igreja nasce com este objetivo de responder os anseios do seu tempo. Um dos pontos também trabalhados era que os teólogos deveriam ser teólogos brasileiros, professores de teologia brasileiros, formando pastores brasileiros, sem nos importar e não trazer a cultura norte-americana para cá. Ser patriota, talvez essa palavra nos nossos dias dá uma conotação dúbia, porque uns gostam e outros odeiam. Nos Estados Unidos, independente da visão política, todos têm amor à pátria, todos têm amor à sua bandeira, todos amam o seu país. Eduardo Carlos Pereira tinha esta convicção também, que todos deveriam ter amor à pátria, devemos ser patriotas. E essa é uma condição inegociável, sem associar a partidos políticos ou a algum político específico. Antes, amamos o nosso país. Antes, amamos. E não só amamos, mas como cuidamos. Porque somos patriotas, fazemos e produzimos uma teologia para o nosso tempo. Porque somos patriotas, amamos este país e nos identificamos com ele. E porque somos patriotas, amamos, cuidamos, oramos por ele. Essa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela também tem, entre outras características, a questão da maçonaria. Talvez hoje este assunto já não é tão o tema do momento, mas naquela época isso era muito forte. E Eduardo Carlos Pereira rompe ao dizer que é incompatível com a fé cristã ser maçom. Não tem como ser maçom e ser cristão. Ou você faz uma escolha e você é cristão, ou você faz uma escolha e é maçom. E por isso, este ponto fez que naquela reunião, onde aquele grupo tinha a proposta de reformar a igreja, de
além de não serem aceitos, saíram tristes daquela reunião para então iniciar a Igreja Presbiteriana Independente. No texto que nós lemos, João está escrevendo para nós a seguinte fala: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Essa é uma orientação para um anjo específico. E aqui eu queria dizer que a palavra anjo não é um ser angelical, não é um ser diferente de nós. Aqui, a palavra anjo corresponde ao pastor da igreja. Tamanho era o respeito que naquela época, na igreja primitiva, se tinham com os pastores. Ao anjo da igreja em Éfeso, fale para esse povo, fale para esse pastor essas palavras. Eu queria pedir permissão para os irmãos, para que possamos aqui nessa palavra trocar, ao invés de ao anjo da igreja em Éfeso, que possamos aqui, uma liberdade poética, dizer ao anjo da igreja presbiteriana independente do Sacramento. Amém? Que possamos aqui então trocar e entender que a palavra agora é para cada um de nós. Não é para um povo distante, não é para uma igreja que nós não conhecemos, que não sabemos, mas que é para nós, que é para essa igreja. E aliás, que a palavra que é direcionada agora, ela é primeiramente para mim. Não é o pastor mandando um recado, é o pastor, em primeiro lugar, recebendo uma carta da parte de Deus. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. O que é isso? Isso difícil esse, né? O que seriam essas 7 estrelas? O texto de Apocalipse, as cartas que continuarão sendo escritas, falam de 7 igrejas. E aqui diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então é alguém que segura essas 7 estrelas pelas mãos. E essas estrelas são as igrejas do Apocalipse. E ao segurar pela mão, este que vos fala é o próprio Cristo. Esse que segura pelas mãos as 7 estrelas, segura pela mão os pastores dessas comunidades. Jesus, ele cuida dos pastores com as suas mãos. Em nada falta para esses pastores, e por que não dizer no tempo presente, irmãos, que o Senhor Jesus cuida dos pastores das nossas igrejas com as suas mãos. Ainda que os tempos são difíceis, nunca esqueça que o pastor, não o pastor Renato apenas, mas os pastores, de uma forma geral, são pessoas que têm o cuidado de Jesus com as suas mãos. E o texto continua dizendo que ele conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro é a igreja. São as igrejas que futuramente vão ser narradas no texto de Apocalipse. Jesus, ele anda contigo.
Jesus, Ele está em todos os momentos de sua vida, caminhando junto com você. Por mais que você possa não acreditar, por mais que você possa não compreender, Jesus anda no meio de ti, em todos os momentos de sua vida. E Ele conhece você, e Ele sabe aquilo que você pensa, e Ele sabe aquilo que você sente, e Ele sabe tudo a seu respeito. Aliás, se tem uma pessoa que não conhece a gente, somos nós mesmos. Eu estava fazendo essa reflexão. Sabe por quê? Primeira coisa que eu faço antes de sair é me olhar no espelho. Só que depois que eu saio, eu não estou me vendo mais. As pessoas continuam olhando para mim, mas eu não. Eu não sei como é, por exemplo, porque eu não fico no espelho olhando, o meu semblante quando eu estou triste, ou quando eu estou muito alegre, ou quando estou dando risadas e gargalhadas. Mas Jesus te conhece. Jesus sabe como você é. Jesus sabe como você se expressa. Jesus sabe quando você está passando um desconforto. Ainda que você possa não saber o semblante que você faz, Jesus te conhece. Ainda que você possa não se conhecer, Ele conhece você. Ele conhece as suas obras. Ele conhece todo o nosso conhecimento acerca da palavra de Deus. A Igreja Presbiteriana Independente de Sacomã é uma igreja preocupada com o ensino da palavra de Deus. O SESI, que nós temos a responsabilidade, o cuidado, não é apenas um local, como disse a avó um dia. Cadê a avó? Não é um depósito, né, avó? De crianças. O SESI é um local onde que se preocupa também em levar a palavra de Deus. Ensinamos as crianças a orar. Aqui no Brincar de Viver, quando eu fico aqui e tenho que sair no outro dia seguinte, por várias vezes vi crianças orando. Nós temos a responsabilidade, e o Senhor Jesus, que nos conhece, sabe da nossa preocupação com o conhecimento da palavra de Deus, com a perseverança da palavra de Deus. Sim, os dias não são fáceis, os dias não são bons. O Evangelho nunca foi tão ridicularizado nas escolas como é nos nossos dias. Se você não é um aluno, dê glória a Deus por isso, porque nas escolas hoje ridicularizam o Evangelho. Os nossos filhos são diariamente questionados. Se você não tem mais filho na escola, tem netos, seus netos são diariamente questionados acerca da palavra de Deus. Não pelos amigos, mas por alguns professores. Os nossos jovens são questionados. São muitas das vezes ridicularizados, perseguidos. E o Senhor Jesus sabe da nossa perseverança em dizer que é cristão, em dizer que é evangélico. Por que não dizer, sou membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? O Senhor Jesus conhece essa situação, que nós não suportamos, inclusive, quando passamos por momentos assim, momento de desconforto,
por declarar que somos cristãos. O Senhor conhece e sabe o nosso entendimento como somos colocados à prova. Ou então, quando pessoas confundem a nossa fé por conta de pessoas que usam o nome de Deus para enganar as outras pessoas e confundem-as, e quem não nos conhece acabam achando que nós somos da mesma coisa. O Senhor Deus sabe disso. Aquele que anda com as estrelas na mão, aquele que anda conosco no nosso dia a dia, sabe isso. E o Senhor Jesus, Ele sabe também que a igreja deixou o seu primeiro amor de lado. No início da minha fala, eu disse sobre um músico que fala de uma música que faz uma reflexão dos 10 anos. Agora eu quero fazer uma reflexão com você. Quem aqui lembra do dia da sua pública profissão de fé? Quem lembra? Pode levantar a mão. Está gravando só para frente, para trás não aparecer. Vocês lembram? O meu foi dia 31 de julho de 1996. De lá para cá, desse dia que você lembra, quantas coisas mudaram na sua vida, que você deixou o primeiro amor aos pouquinhos. Porque você não deixa assim, né? De uma vez, aos pouquinhos. A forma que você se relacionava com Deus, pergunto, é a mesma desse dia que você se lembrou, que você levantou a mão? Não precisa me responder, responda para si. É a mesma? Nos relacionamos com Deus da mesma maneira? Ou aos poucos fomos nos distanciando daquele que anda conosco, daquele que nos sonda, daquele que nos conhece? Hoje eu vou me dar o direito de não ir na igreja. E não vem. E acho que está tudo bem. Só que isso acaba se repetindo, se reproduzindo em outras coisas, em uma escala maior em nossas vidas. Paramos de nos relacionar com Deus, paramos, porque assim, se você não sabe, deixa eu te contar, o relacionamento com Deus, ele começa em comunhão com os irmãos. O relacionamento com Deus, ele começa quando estamos juntos, reunidos, adorando aquele que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E quando nos abdicamos dessa participação, já começamos e nos distanciamos da comunhão também com Deus. Só que não para por aí. Não é o simples fato de não vou, mas hoje não vou orar. Não porque seja uma decisão previamente pensada, não porque seja uma decisão previamente decidida, hoje eu não vou orar, mas é que fica para depois eu oro. Agora está muito cedo, está frio, não vou sair da cama e vou orar depois. E outras coisas vão acontecendo e você não ora aquele dia. E aí quando você vai ver,
já é uma semana, é um mês, sem se relacionar com Deus também na oração. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, um texto tão rico. Hoje existem várias e várias possibilidades de ter acesso à Palavra de Deus. Existem várias versões, existem várias traduções. Eu sou do tempo do papel, né? Assim, né? Gosto disso aqui, né? De ler o papel. Mas, se você optar, você pode também usar no seu celular. O que não pode é não ler. O que não pode é deixar de se preocupar com a Palavra de Deus, de ter contato com a Palavra de Deus. E aí que o pastor se esforça e todo dia manda um versículo, bom dia, tem um texto para você. Mas às vezes a gente está tão assim, atarefado, cheio de assunto na cabeça, e a Bíblia fica para depois. Jesus é aquele que sabe que você deixou o seu primeiro amor para depois. Jesus é aquele que anda com você, e Ele sabe disso. Ele sabe que você, por algum motivo, deixou de ter aquela comunhão com Deus que você tinha no dia da sua pública profissão de fé. Não é o pastor que está falando. O pastor, por sinal, está ouvindo essa mensagem também com a igreja. Ficaria muito triste se o texto terminasse por aqui. Mas nós temos um ponto de redenção. Nós devemos lembrar aonde paramos, aonde esquecemos de orar, aonde esquecemos de ter comunhão com Deus, aonde esquecemos de nos relacionar com Ele. E diga-se de passagem, né? Ele nunca deixou de se relacionar conosco. Mesmo que você tenha deixado de se relacionar com Ele, Ele não deixa de se relacionar com você. Então, lembra onde você parou? Se você não ora, busque orar. Se você ora, ore mais, porque você está orando pouco. Se você lê a Bíblia, amém, leia mais. Tenha mais contato com a Palavra de Deus. Se você busca cânticos, busque cânticos que exaltem o nome de Deus. E hoje, inclusive para os mais jovens, existem músicas de vários ritmos, de vários sons, que a letra é edificante, que é também um louvor. Busque a presença de Deus na escola dominical, aprender sobre a palavra de Deus. Eu, quando era mais novo, eu via a classe dos anciãos. Quem dava aula era um pastor jubilado. Era só a turma da melhor idade, né? O mais novo tinha 70. E eles estavam aprendendo a palavra de Deus. Eu acho que às vezes nós somos um pouco caprichosos e não querer mais aprender a palavra de Deus.
Já aceitei. Né? Até porque uma hora o livro acaba, né? Se você começar a ler, uma hora acaba. Né? E aí não nos interessamos mais. Não me interessa mais aprender. Porque eu já sei tudo. Lembra de onde caíste. Lembra daquilo que te dava desejo e vontade no coração de estar servindo ao Senhor. E hoje você não pratica mais. E por fim, a palavra diz que ao nosso favor tem aqueles que praticam os nicolaítas e que nós odiamos os nicolaítas. Eu tentei, confesso aos irmãos, fazer um estudo um pouco aprofundado do que seriam os nicolaítas. Já caiu tudo. Os nicolaítas, não se sabe exatamente quem eram, ou quem eram, ou o que eles faziam, ou o que eles acreditavam, ou deixavam de acreditar. Mas aparecem em duas igrejas, e uma, que é essa daqui, que não aceitava os nicolaítas, e por isso o próprio Deus tem para conosco uma admiração, porque nós não nos damos bem com os nicolaítas. E tinha uma outra comunidade, de lição de casa, você pode continuar lendo o texto, que amava os nicolaítas, amava, colocava dentro da igreja, é isso mesmo, nós temos que ser também nicolaítas também, né? E eu fico tentando trazer para os nossos dias, e os nicolaítas são aqueles que não oram, que nunca oraram, mas quer ensinar você a como ter um relacionamento com Deus. Os nicolaítas são aqueles que nunca leram a palavra de Deus, que nunca se aprofundaram ou conheceram de fato o sentido e o significado da palavra de Deus, mas querem dizer para você, para mim e para você, o que nós devemos ler ou o que não devemos ler, o que já não faz mais sentido para os nossos dias. Isso não pode mais ser lido, isso não pode mais ser pregado. Os nicolaítas são aqueles que não têm comunhão com a igreja, que não sabem o que é isso que estamos vivendo, ou isso que estamos celebrando os 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas querem dizer para mim e para você qual é a igreja certa de si, qual é a igreja que você deve ir, e se seu pastor falar quaisquer coisas que nós não concordamos, saia dessa igreja. Esses são os nicolaítas, e esses nós devemos, como aqui em Apocalipse 2, nos afastar deles. Porque os nicolaítas querem dizer para o povo o que se faz, sem ter comunhão com aquele que anda no meio de nós. E se infiltram no nosso meio para dizer aquilo, o que temos que fazer, como fazer. Eu vou terminar minha fala. Igreja, preste atenção no final. A Igreja Presbiteriana Independente, ela nasce num contexto onde a Igreja Presbiteriana mandava recurso financeiro dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Os pastores, que eram então membros da Igreja Presbiteriana, eles tinham as suas cômodas, os seus salários, se assim você preferir dizer, pagos pelo dinheiro
da igreja norte-americana em dólar. Imagina, né? Receber em dólar. Chique, né? Só que esse dinheiro foi negado, porque nós rompemos. Nós não temos mais esse dinheiro. E essa igreja, ela, nos seus 10 primeiros anos de sua existência, ela se iguala à igreja presbiteriana do Brasil. Em números em todos os aspectos, numérico com pessoas e numérico com cifra. Só que não era dólar. Isso é igual. E às vezes nós deixamos de realizar sonhos, realizar coisas na igreja, colocando o dinheiro ou a falta dele como um obstáculo para a realização daquilo que temos, daquilo que sonhamos, e deixamos de fazer. Se Eduardo Carlos Pereira e os seus pensassem no dinheiro, eles tinham sentado com muita força na cadeira e não tinham se levantado. Teriam aceitado a subordinação, então, dos norte-americanos, tinham aceitado, então, a doutrina, a ideologia norte-americana, tinham aceitado também a maçonaria no seu meio. Porque o dinheiro é importante. Porque o dinheiro é o que nos realiza e nos possibilita alcançarmos os nossos projetos e sonhos. A igreja, quando ela para de pensar no dinheiro e ela começa a pensar no reino de Deus, ela dá frutos. A existência de uma igreja, ela não pode estar em detrimento apenas da sua condição financeira. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando nós tivermos um projeto, seja ele qual for, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, devemos nos lembrar primeiro em buscar o reino de Deus. E as demais coisas Ele irá nos acrescentar. Se você tem projetos e sonhos dentro da igreja, não coloque a finalidade fim, o dinheiro, para a sua realização. Lembre-se que nos 10 primeiros anos, a igreja que não tinha dinheiro, que não tinha membros, que não tinha recurso, conseguiu se igualar à sua igreja mãe, à sua igreja de origem, em números. E por esse motivo, foi conhecida como a Igrejinha dos Milagres. Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã, saímos aqui nessa noite, desafiados também, a sermos a Igrejinha dos Milagres. A sermos a Igrejinha dos Milagres nos nossos dias, no nosso tempo. Que não seja apenas uma frase de efeito de marketing, mas que seja uma realidade presente na sua vida. Ser membro da Igrejinha dos Milagres. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Que o Senhor Jesus, aquele que guia os seus passos, os teus caminhos, continue abençoando a sua vida, a sua família e a Igreja Presbiteriana Independente do Sacramento. Amém.